o Cabeça ele surge justamente nesse momento muito peculiar do país. O Brasil estava saindo da ditadura, vivendo o início da redemocratização, estava experimentando uma espécie de mistura ali entre esperança e frustração. Em tese, a democracia estava voltando, mas os titãs pareciam dizer que os problemas mais profundos do Brasil continuavam ali. Até que ponto você acha que o Cabeça Dinossauro é um retrato daquele Brasil dos anos 80 e até que ponto ele fala de questões permanentes da sociedade brasileira? É uma questão interessante. Eu acho que ele nasce dessa redemocratização, né, do fim formal da ditadura, também uma crise econômica, desconfiança das instituições. Eu acho que uma juventude urbana sem tanta paciência para discursos conciliadores. Eu acredito que talvez a juventude urbana tivesse até certa, porque a gente vive de discursos conciliadores toda vez que tem a chance de fazer uma ruptura. Pois é. E não é a hora, e aí também não faz porra nenhuma e fica as mesmas elites aí no mesmo lugar. Eu acho que ele envelhece bem por isso também, né? Quer dizer, ele mira em estruturas que continuam, né? A violência policial tá aí, igual. O moralismo religioso, pior que em 86, ali hoje. A família como um teatro reprimido, acho que hoje também tão ou mais que naquela época. Um Estado autoritário em muitas das suas áreas, igual. Um consumismo desenfreado também. Dívidas também. Hoje, então, com o tigrinho mais. Né? Alienação, brutalização social é o que a gente mais vive hoje. Então, de fato, o disco ele era um retrato daquela época, mas essa época insiste em permanecer. Né? Foda isso, né? É triste, né? A gente constatar isso, né? Guilherme, direto de Londres, aqui mandando uma boa noite pra gente também. O Gil falando, né, que se o Tony estivesse cantando Polícia seria horrível. E o Tony cantava, né? Quando o Tony era a dupla lá, antes de fazerem os Titãs, que ele era só, tinha a dupla com não sei quem lá, ele cantava, mas eu não... Mas eu nem pensei nele, né? Pensei assim, escolheram o Sérgio, talvez por ser aquela voz mais agressiva, podia ter escolhido o Paulo, podia ter escolhido o outro, já que... eu acho que o Paulo mandaria bem também. Eu acho. Você acha que esse disco ele pode ser considerado um disco político ou ele é mais comportamental? Eu acho que ele é político porque ele é comportamental. Entendi. Eu acho que ele não é panfletário, assim, de uma coisa mais partidária. Ele tem um caráter mais até anárquico, né? Porque quando ele traça essa anatomia da vida sobre as instituições, ou seja, polícia, família, Estado de violência, igreja, em tese, isso, seja homem primata, dívidas, estou cansado, eles mostram como essa estrutura toda, elas entram na pessoa, na casa, no desejo dela, no bolso, no cotidiano dela, e isso é política de modo direto. Né? Eu acho que esse disco, ele tem, inclusive ao fazer isso de uma forma tão bem feita e tão comunicativa com a juventude, ele até dá uma mudada. Eu falei até isso quando a gente, uma vez, há muito tempo atrás, no Velho Testamento, estava eu e você fazendo uma live com a Daniela Zupo sobre canções dos anos 80, né? E eu falei de Alagados, a canção Alagados, né? Que é um momento em que a velha guarda olha e fala, opa, tem coisa aí, né? Isso acontece, tem canções que são emblemáticas, assim. E eu acho que o Cabeça Dinossauro, ele amplia, nesse sentido, o vocabulário da música brasileira, da música popular brasileira, assim. Porque ele mostra que, assim, uma grande banda, numa gravadora grande, numa major, ela podia soar áspera, ela podia soar punk, ela podia soar minimalista, ela podia soar agressiva, ela podia ter até elementos grotescos, sem
deixar de ser comercial. Ou seja, isso é um trem bem mineiro, né? Uma coisa complexa, né? Sim. Então, eu acho que a crítica percebeu isso, ela entendeu essa questão, o público percebeu isso, tanto é que vendeu muito bem, e isso deixa o disco ainda mais forte, tanto nessa junção de ser político ao criticar comportamento, ao falar de comportamento. Entendi. Não sei se você concorda. Sim, não, concordo sim. Você estava falando da sonoridade anterior, né? Uhum. Dos Titãs ali, que flertava mais com aquela coisa new wave e tudo. Eles se apresentavam nos programas de auditório todos com roupinhas coloridas, bem parecidos e tal, tinha coreografia. Então, quando a gente ouve esses dois primeiros discos do Titãs, o Titãs e o Televisão, e depois colocamos o Cabeça de Dinossauro para tocar, parece que estamos ouvindo uma banda completamente diferente, assim, né? Não parece que aquilo que a gente comentou, a sonoridade muda, a atitude muda, a estética muda, então tudo parece mais direto, mais urgente, mais agressivo, né? Você acha que foi a prisão, eles, na biografia, né, tanto no documentário quanto no livro, eu esqueci de pegar o livro que o Hauser escreveu aqui, que é uma referência muito boa. Você acha que a prisão foi o grande catalisador disso, dessa revolta apresentada no disco em forma de canções? Eu acho que a prisão. A prisão, sim, né? A prisão do Arnaldo, do Belotto, né? Mas eu acho que há uma percepção, assim, da banda de que, assim, tem frustrações já envolvidas, né? Porque eles tinham uma estética, um conceito ali no Televisão, no primeiro disco. São discos que eu gosto, inclusive. Eu acho que são discos que até envelheceram bem. Eu reouvi eles recentemente até, e eu acho que são discos que envelheceram bem. O primeiro, que era muito criticado, é um disco que, para mim, envelheceu muito bem. Uhum. Tinha aquela coisa meio new wave, sim, uma ironia pop, né? Uma coisa retrô, mas tinha um certo experimentalismo ali, sim, colorido, é verdade, mas tinha. Eu gosto. Mas eu acho que o fracasso do Televisão, relativo fracasso, não é um fracasso de jeito nenhum, mas para o que a banda pretendia, eu acho que para dividir dinheiro com 8 pessoas, não estava tanto assim. A conta então, não fechava. Conta não fechava. Então você tinha essa questão, você tinha uma certa tensão com a gravadora também por conta disso. E um relato que a gente já leu, né, já teve acesso a isso, é que havia nos shows da banda, nos shows de rock daquele período, uma tensão muito grande entre o público e as autoridades. Sim. Né? A polícia, as organizações, os shows não eram tão... Eram tensos os shows dos Titãs. E eu acredito que essa violência que eles experimentavam também na estrada, ela aparece nesse disco. Mas eu acredito que se não tivesse as prisões, ele não seria tão assim, não. Aí é chute, né, Sal? Sim, lógico que teríamos que chamar o Gavan para falar aqui, né, o Nando. Mas é aquela coisa que sempre fica, né? Eu te fiz essa pergunta justamente que eu já me fiz essa pergunta várias vezes, né? O que aconteceu com os Titãs entre Televisão e Cabeça Dinossauro? Que a gente falou, é outra banda, né? Porque muda tudo, né? Então eu também sempre bato na tecla de que muito provavelmente o lance da prisão, como eles foram tratados, como o Arnaldo foi usado de bode expiatório ali, para um cara lá de São Paulo, né? Enfim, ele ficou preso mais de mês, né? O negócio foi ruim. Agora falar da capa, que é uma das mais icônicas da música brasileira. Tá aí, ó, deixa eu botar grande aqui. Cabeça Dinossauro, a capa. E contra-capa. Muita gente imagina que seja uma arte criada especificamente para o disco, né? Para esse universo punk ali do disco e tal, mas a gente está falando... Hoje em dia eu acho que muita gente já sabe disso, mas a gente está falando, na época nem tanto, de um desenho do Leonardo da Vinci, né? Acho que foi... já li a biografia faz um tempo, salvo engano, foi o
o Sérgio, né, que trouxe de uma visita que ele foi no museu e tal, ele trouxe umas reproduções de uns desenhos do Da Vinci. O que você diz sobre essa capa? Ela conversa com o álbum, conversa com o conceito do álbum, ou acabou conversando posteriormente? Olha, porque ela... só um complemento. Eu pergunto isso porque a imagem do homem urrando, né, que é o nome dessa gravura, ela se tornou tão importante quanto o próprio álbum, né, quanto o próprio título do álbum. Sabe que, assim, hoje eu fiquei pensando nessa capa, né, quando eu tirei o disco da estante para olhar, essa expressão ali do homem urrando, ali do Leonardo da Vinci, a contracapa com a cabeça grotesca, né, que é a cabeça grotesca. Uhum. Assim, olha, a gente pode fazer artigos científicos sobre isso, né, porque é de uma inteligência conceitual, assim, absurda, porque, veja bem, não é só uma capa esquisita, agressiva, né, feia, grotesca, né, porque o Renascimento, se você pensar o Renascimento, ele é usado, assim, como, ou seja, o Renascimento é aquela ideia civilizatória, né, do homem ali na sua... Enfim, não vamos precisar dissertar sobre o Renascimento. Só que aqui ele pega o Renascimento e usa contra a ideia de uma civilização polida e funcional. Ou seja, eles pegam o Leonardo da Vinci, que é o símbolo máximo ali da razão humanista e tal, e escolhem do Leonardo da Vinci exatamente o urro, o grotesco, o animalesco. Ou seja, eles subvertem o Leonardo da Vinci toda a ideia de ser humano, né, que vinha sendo trabalhada pelos pensadores, etc., por toda a civilização. Tinha um professor que adorava falar isso, a civilização ocidental logocêntrica, né? Toda aula ele falava da civilização ocidental logocêntrica. Mas sim, cara, essa civilização que vem do Renascimento, do Iluminismo, e coloca isso de cabeça para baixo. E aí eu acho que a capa, você perguntou se ela se tornou assim tão, né? Eu acho que a capa ela virou uma síntese do disco, né? Uma síntese artística, visual, né? Do disco, né? Porque você olha a cabeça, uma cabeça grotesca, urrando, ou seja, uma cabeça humana grotesca tomada ali por um instinto, uma fúria, uma repressão e tal. Ou seja, a cabeça do Da Vinci, ela canta o álbum todo, né? Tudo que você vai ouvir. Então, cara, é uma capa séria, né, bicho? Assim, não tá jogada fora, não. Não, é uma capa muito, muito representativa mesmo. E por isso que eu falei, uma das mais icônicas, assim. Quando eu fiz a arte de divulgação hoje, eu não pude fugir do óbvio, né? Eu botei a capa numa parede de um museu com as pessoas admirando ela. Pô, aquilo foi perfeito, porque você colocou como uma obra do Da Vinci, né? Ou seja, você olhar para o grande das artes, né? Né? Era o grande... Eram os duas expressões que a razão humana, fora de todo o encantamento, traria, né? É o A da ciência e o O das artes, né? Exato. E ali você tem o disco subvertendo isso, do tipo, olha, esse pensamento nosso de organização da cidade, de organização das instituições, na forma de Estado democrático de direito, não está funcionando. A ideia era boa, mas a execução disso aqui tá uma merda. E tá aí, estamos aí nessa até hoje. Mandar um beijo aqui pro Sobrosa, pra Carol, que também chegaram agora. Não sei se chama 10 Darklands ou 10 Darklands. Enfim, mas fica aí nosso salve.